O Irã está tentando ultrapassar ainda mais os limites. Agora, não se trata apenas de bloquear o petróleo. Eles estão dizendo que vão controlar os cabos de internet submarinos que passam sob o Estreito de Hormuz. Disseram que, para usar a internet, é preciso pagar taxa. Hoje vamos analisar isso. Parece que o Irã tenta bloquear o Estreito de Hormuz e controlar cabos de internet submarinos. Segundo o Pakistan Observer, o Irã passou a tratar os cabos submarinos do Estreito de Hormuz como ativos estratégicos nacionais. Recentemente, o Irã criou uma agência chamada Autoridade de Gestão do Golfo Pérsico para controlar o Estreito de Hormuz e agora pretende atribuir a essa agência a responsabilidade de supervisionar e gerenciar os cabos submarinos em águas territoriais. Isso é um grande problema. Não é apenas 1 ou 2 cabos submarinos que passam pelo Estreito de Hormuz. Sabe-se que pelo menos 7 cabos que conectam a Ásia, o Oriente Médio e a Europa passam sob o leito marinho do Estreito de Hormuz. Se a medida for implementada, todos os cabos que transmitem grande tráfego global de internet e dados financeiros ficarão sob controle do Irã. A agência de notícias Pars, ligada à Guarda Revolucionária do Irã, sugeriu criar um sistema de permissões e taxas para cabos de internet sob o Estreito de Hormuz. Além disso, segundo a mídia de oposição iraniana Iran International, o Irã parece considerar o Estreito de Hormuz não apenas um ponto estratégico para energia e transporte marítimo, mas também um ponto de pressão digital. O Policy Exchange revelou que mais de 10 trilhões de dólares em transações financeiras são realizados diariamente por meio de cabos submarinos. Pagamentos bancários, transações no mercado de ações, operações de câmbio e todas as atividades financeiras que sustentam a economia global são, na verdade, realizadas por meio desses cabos submarinos. Se o Irã cortar esses cabos submarinos, não será só falta de internet. O sistema financeiro também pode ser afetado. Muitos países que usam esses cabos submarinos, como a Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos e Catar, enriqueceram com o petróleo. Por isso, o impacto deve ser ainda maior. Mas o Irã foi extremamente firme. A agência de comunicações Tasnim do Irã declarou que as Nações Unidas ou empresa multinacional de telecomunicações têm o direito de instalar cabos de internet ou oleodutos através desse estreito sem a permissão do Irã e sem pagar as taxas correspondentes. O Irã afirmou que nenhum país, empresa ou companhia de navegação pode operar navios de carga ou petroleiros para o Irã sem pagar taxa de passagem e seguir suas leis. Na verdade, ainda não se sabe se o Irã realmente vai controlar os cabos submarinos que passam pelo Estreito de Hormuz. E pode ser que essas declarações sejam apenas uma forma de ganhar vantagem nas negociações. No entanto, o simples fato dessas declarações terem sido feitas já nos traz um ponto de reflexão muito importante. Apesar disso, análises indicam que o Irã pode resistir mais do que o esperado. Segundo a CIA dos Estados Unidos, o país suportaria o bloqueio marítimo americano por pelo menos 34 meses. Alguns oficiais americanos até mencionam a possibilidade de o Irã resistir por ainda mais tempo. O motivo é surpreendentemente claro. O Irã já não depende apenas de um único mar. Os Estados Unidos tentam colapsar a economia iraniana, pressionando o Estreito de Hormuz, mas o Irã cria rotas alternativas por terra e pelo Mar Cáspio. Especialmente, a rede ferroviária, conectada à Ásia Central, está se tornando uma variável-chave. Embora possa ser menos eficiente do que o transporte marítimo, o fato de ainda conseguir exportar petróleo para fora já é algo importante. Na verdade, até mesmo dentro das agências de inteligência dos Estados Unidos, há uma atenção especial para a possibilidade de o Irã estar transportando petróleo por ferrovia em direção à Ásia Central. Além disso, ainda há o Mar Cáspio. Atualmente, o Irã está operando 4 portos na costa norte do Mar Cáspio em regime de prontidão máxima, funcionando 24 horas por dia. Por meio desses portos, o comércio com a Rússia continua acontecendo. O Irã está enviando petróleo bruto para a Rússia e, em contrapartida, a Rússia está fornecendo ao Irã recursos alimentares essenciais, como trigo, milho, ração animal e óleo de girassol. Mesmo com bloqueios marítimos dos Estados Unidos e do Ocidente, Rússia e Irã criaram uma nova rota de sobrevivência pelo Mar Cáspio, onde forças navais externas têm dificuldade de acesso. A Rússia envia peças de drones ao Irã pelo Mar Cáspio, ajudando a reconstrução rápida da capacidade de drones do Irã. Enquanto o Mar Cáspio estiver aberto, o Irã seguirá resistindo. Atualmente, os Estados Unidos também estão tendo dificuldades para identificar com precisão o volume de comércio no Mar Cáspio. A maioria dos navios que navegam pelo Mar Cáspio mantém navegação clandestina.
desligando seus sistemas automáticos de identificação. E outro fator importante é que a jurisdição está dividida. O Azerbaijão, a Rússia e a Europa ficam sob responsabilidade do Comando Europeu dos Estados Unidos. Já o Irã e 3 países da Ásia Central estão sob responsabilidade do Comando Central dos Estados Unidos. Por causa disso, é difícil ter uma resposta integrada. Além disso, sabe-se que o Irã ainda mantém seus mísseis e lançadores móveis. Segundo reportagem do Washington Post, atualmente o Irã mantém cerca de 75% de seus lançadores móveis de mísseis e cerca de 70% de seus mísseis. Durante a guerra, surgiram relatos falsos de escassez, mas o presidente Trump disse que o Irã tem só 18% a 19% dos mísseis em relação ao período anterior. De fato, o poder de mísseis do Irã segue crescendo. O Irã tinha muitos mísseis enterrados em instalações subterrâneas devido aos bombardeios das forças americanas e israelenses. Mas agora o Irã está restaurando essas instalações subterrâneas e aumentando rapidamente seu poderio de mísseis novamente. Atualmente, o Irã continua ganhando tempo. Essa é uma das características do estilo diplomático típico do Irã. No passado, o Irã já fez isso várias vezes, tentando ganhar tempo para criar uma situação favorável para si. Atualmente, o Irã está prolongando as negociações com os Estados Unidos para ganhar mais tempo. Mesmo diante das exigências de negociação dos Estados Unidos, o Irã ainda não apresentou uma posição oficial. Até agora, a posição oficial mantida pelo Irã é apenas uma declaração genérica de que está analisando a proposta dos Estados Unidos. Nessa situação, o Irã emitiu mensagens ainda mais duras. A Guarda Revolucionária do Irã, em um comunicado recente, alertou que, se seus petroleiros ou navios mercantes forem atacados mais uma vez pelos Estados Unidos, irão atacar diretamente as bases militares americanas espalhadas por todo o Oriente Médio. Na prática, isso equivale a uma declaração pública de retaliação contra os Estados Unidos. Atualmente, há bases militares americanas espalhadas por várias regiões do Oriente Médio. Análises mostram que a base aérea de Al-Udeid, no Catar, a base naval no Bahrein e instalações militares dos Estados Unidos no Kuwait, Emirados Árabes Unidos e Iraque estão ao alcance do Irã. Do ponto de vista do Irã, isso mostra a intenção de não permitir que apenas seu próprio território seja atacado, mas também de fazer com que os Estados Unidos paguem um preço em todo o Oriente Médio. Na verdade, atualmente os Estados Unidos parecem bastante desconcertados. Os Estados Unidos estão enfrentando uma situação diferente do que esperavam. Inicialmente, os Estados Unidos pareciam acreditar que, ao pressionar fortemente apenas o Estreito de Hormuz, a economia iraniana balançaria rapidamente. A economia do Irã depende da exportação de petróleo bruto. Os Estados Unidos acreditavam que reforçar o bloqueio marítimo e impedir exportações de petróleo faria o Irã perder receitas em moeda estrangeira e pioraria sua crise econômica. Mas, com o passar do tempo, até mesmo dentro dos Estados Unidos, o clima está mudando aos poucos. Isso porque o Irã está resistindo de forma muito mais resiliente do que o esperado. O que mais tem surpreendido os americanos é a rede pelo Mar Cáspio e as rotas terrestres. Os Estados Unidos acreditavam que bloquear o mar paralisaria o comércio iraniano. Mas o Irã logo usou rotas alternativas pelo norte. O Irã usa rotas para a Ásia Central para transportar petróleo e suprimentos, mantendo conexão com a Rússia pelo Cáspio. O problema é que o Mar Cáspio tem uma estrutura que torna muito difícil a intervenção da Marinha dos Estados Unidos ou das forças ocidentais. Isso porque é um mar interior, onde a entrada de navios estrangeiros é praticamente restrita. Assim, surgiu uma área onde a estratégia de pressão marítima, na qual os Estados Unidos tradicionalmente têm vantagem, não funciona direito. Além disso, com análises apontando que até mesmo Rússia e China estão agindo ativamente, a pressão sobre os Estados Unidos está aumentando ainda mais. Como Rússia e China estão apoiando o Irã, os Estados Unidos impuseram sanções a um total de 10 pessoas e empresas, acusando-as de ajudar no fornecimento de peças de armas e matérias-primas usadas na produção de drones e mísseis balísticos iranianos. Diversas empresas da China continental e Hong Kong também estão nessa lista. Por causa disso, os Estados Unidos não estão enfrentando apenas o Irã, mas também toda a rede por trás dele ao mesmo tempo. Na verdade, até mesmo dentro dos Estados Unidos, começaram a surgir avaliações de que a economia do Irã não está tão grave quanto se pensava. O cálculo inicial dos Estados Unidos de que o Irã desmoronaria com o bloqueio está começando a ser abalado. Além disso, o Irã continua arrastando as negociações. Os Estados Unidos querem encerrar o conflito rapidamente, mas o Irã está ganhando tempo enquanto restaura sua capacidade de mísseis e aumenta novamente sua produção de drones. Para os Estados Unidos, apesar da pressão, o Irã não está desmoronando completamente e, ao contrário, está conseguindo resistir. O problema é que as eleições de meio de mandato dos Estados Unidos estão se aproximando. Se o bloqueio do Estreito de Hormuz persistir e a guerra não acabar, pode haver uma derrota esmagadora nas eleições de meio de mandato.
Esse seria o pior cenário para o presidente Trump. O bloqueio do Estreito de Hormuz deve afetar não só o Sudeste Asiático, mas também outros países da Ásia e Europa. Se isso acontecer, há uma grande possibilidade de que uma crise econômica global causada pelo bloqueio do Estreito de Hormuz surja. Atualmente, os países do Sudeste Asiático já estão em estado de emergência porque o petróleo não está chegando. No ano que vem, pode haver escassez de alimentos causada por uma grande fome em várias partes do mundo, afetando até grandes empresas. O maior problema é que não vemos uma estratégia de saída.